Olá, estudantes. Então, como a gente havia combinado, eu precisaria fazer uma videoaula para concluir o conteúdo da filosofia, antiga, né? Considerando que a gente vai ter alguns dias sem aula e a disciplina é um pouco mais extensa. Então, já foi encaminhado para vocês um texto, né? Um texto que foi entregue em sala, esse texto aqui, que é o texto base do conteúdo, né? Que é um texto que foi sintetizado a partir desse livro aqui, tá? Então, você já tem o material que é o material da nossa avaliação, que será já no próximo encontro. Vou explicar isso melhor. Então, sobre o conteúdo, né? É, eu disse a vocês que a gente tem 4 períodos históricos da filosofia e nós estamos trabalhando com o primeiro, que vamos finalizar agora, né? Porque já avançamos bastante em sala. Então, veja, a filosofia antiga, grega ou clássica, ela vai se dividir em algumas filosofias, como a filosofia pré-socrática, que eu já apresentei para vocês em sala, né? Que traz aí os pré-socráticos, como Tales, Anaximandro, enfim, esses, esses pensadores. Essa aula já foi ministrada em sala de aula, tá? Então, a gente tem eh, os pré-socráticos, e aí a gente tem também eh, os socráticos, e aí todos os outros. Deixa eu abrir aqui. Tá. Também falamos em uma das aulas, deixa eu diminuir isso aqui. Falamos em uma das aulas sobre a filosofia socrática ou antropológica. E aí pega o Sócrates, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Esse conteúdo também já foi ministrado em aula, tá? Então, eu até fiz referência de alguns materiais de Sócrates, por exemplo, Apologia de Sócrates, que fala sobre o julgamento de Sócrates, né? Então, tá aí esse material. É, e aí falamos de Sócrates, né? De Platão. Então, a gente tem alguns materiais também de Platão, que eu já havia falado para vocês. Isso aqui é Diálogos de Platão, onde ele fala sobre Sócrates. E aí a gente tem outro livro, que é A República, de Platão, conhecidíssimo também. O Banquete, de Platão, isso aqui é, numa versão espanhol. A República de Aristóteles, porque Aristóteles também vai tratar da questão da política, né? E ainda tem isso aqui que eu havia falado para vocês, Ética a Nicômaco de Aristóteles. Então, são os materiais que eu fiz referência no, na aula presencial, tá? Então, Aristóteles, e aí a gente trabalhou já os pré-socráticos e o socrático. Então, resta agora dois momentos da filosofia que eu vou tentar rapidamente sintetizar, até porque você tem o texto, e o texto traz uma linguagem muito acessível. Veja, a filosofia helenística, como eu já antecipei para vocês, é a busca da felicidade interior. Esse período, né, ele vai aí do século 4 até século 4 antes de Cristo até o século depois de Cristo, e foi marcada pela divisão ou pela difusão da cultura grega após a conquista de Alexandre, né? Alexandre conquista territórios da Grécia que se agrega ao território de Roma. Durante essa época, a filosofia passou a se concentrar mais nas questões de ética e prática da vida cotidiana, exatamente em resposta às transformações sociais e políticas que ocorriam.
né? Então, dentro da filosofia helenística, a gente tem quatro momentos ali, quatro formas de pensar dentro dessa filosofia que transita entre o período antigo, antes de Cristo, e o primeiro século depois de Cristo. É importante saber disso, né? O tempo e o espaço, tá? Então, a gente tem o estoicismo, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo. Rapidamente, aqui um pouquinho de cada uma delas. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, que ensinava, o estoicismo ensinava que a importância da racionalidade ensinava a importância da racionalidade, bacana, e da aceitação do destino. Para os estoicos, a felicidade, chamada de eudainomia, era alcançada através da ataraxia. Ataraxia é a ausência da perturbação, é a ausência da dor, é o medo da dor. Então, felicidade e ataraxia, né? Veja, eles acreditavam, os estoicistas acreditavam que o universo era regido pela razão. Bacana, fundamentos da filosofia antiga. E que os seres humanos deveriam viver de acordo com a sua natureza, de acordo com a natureza, sem, né, ou melhor, aceitando a natureza, aceitando os eventos com serenidade. Aí, seja, viver de acordo com a natureza, desprendido do medo, de algumas convenções, sociais, aceitando os eventos com serenidade. A gente tem Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, foram grandes representantes do estoicismo. Então, o estoicismo é uma corrente filosófica ali dentro do helenismo que vai se preocupar com a busca da felicidade. Né? A busca da felicidade, e que a busca da felicidade seria a ausência do medo, a ausência da perturbação. O estoicismo foi fundado por Epicuro, ou melhor, aqui já é o epicurismo, né? O epicurismo foi fundado por Epicuro, que Epicuro ele defendia que o objetivo da vida era alcançar o prazer. Aqui a felicidade não é mais a partir da razão. Felicidade aqui no epicurismo é a partir do prazer, né? Um prazer moderado e evitar dor, né? A dor, mais uma vez, aparece aí como um elemento de sofrimento. Então, o estoicismo propõe a felicidade a partir da razão, aceitação do destino, é, e busca da felicidade, né? Se desviando da ataraxia, da dor, das perturbações. Aqui no epicurismo, né, é a busca pelo prazer, um prazer moderado para evitar a dor. Então, diferente dos hedonistas, Epicuro ensinava que os prazeres mais valiosos eram os intelectuais e que a felicidade era alcançada pela busca da tranquilidade e da ausência do medo, a ataraxia, né? Ele se baseia ali no estoicismo, mas traz elementos novos, como a questão dos prazeres. Os prazeres alcançados pela tranquilidade, né? E essa tranquilidade se dá, sobretudo, no campo, né, da intelectualidade. Os prazeres mais valiosos para os epicuristas está ligado às questões intelectuais. E aí a gente tem o Epicuro, por isso chama epicurismo. Ele também rejeitava a crença em deuses intervencionista, que interviam de alguma forma, e afirmava que a morte não deveria ser temida, pois era apenas a cessação da consciência. Então, esses filósofos helenísticos todos nos ensinam a não ter medo, nos ensinam a lidar com a morte, nos ensinam a buscar a felicidade. No caso aqui do epicurismo, o Epicuro vai nos ensinar sobre não ter medo da morte e entender que ela é apenas é, é, uma cessão, uma cessação, ou seja, uma supressão da nossa consciência. Então, a gente deixa de existir fisicamente,
a gente não tem mais consciência, mas as pessoas que ficam passam a, a, a lembrar da gente, né? Então, a gente não produz mais conhecimento a partir disso. Então, nesse sentido, ele chama a atenção para não ter medo da morte nesse aspecto. Ah, a outra corrente é o cinismo. O cinismo, um pouco mais é diferente, mas também nessa ideia da busca pela felicidade. O cinismo foi uma corrente filosófica da Grécia Antiga que surgiu no século IV, já antes de Cristo. Antes de Cristo. Esse período, como eu falei, ele vai do século IV antes de Cristo até o século I depois de Cristo, que a gente ainda está antes de Cristo. Então, o cinismo é uma corrente muito interessante, ela se desenvolve na Grécia Antiga, ainda estava na Antiguidade, né, sendo marcada pelos desprezos às convenções sociais e pela defesa de uma vida simples e harmonia com a natureza. Ou seja, aqui a felicidade, ela se dá com o desprezo às convenções sociais. As convenções sociais, elas seriam é, elementos que condicionam as pessoas, e aí essas convenções, elas podem suprimir a nossa felicidade. Então, segundo os cinistas, né, os pensadores do cinismo, a, a, convenções sociais, elas meio que fecham a gente. Seus seguidores acreditavam que a filosofia não dependia de bens materiais ou status sociais, mas sim da autossuficiência e da liberdade. Veja, então, mais uma vez, faz essa crítica às questões materiais, aos estados sociais, a essa forma de viver para se mostrar para o outro. Mas a felicidade, segundo eles, está na autossuficiência de que eu sou uma potência, de que eu, né, tenho condições de ser, né, quem eu sou, quem eu quero ser, e aí traz também o conceito da liberdade. Então, a gente tem alguns filósofos do cinismo, que a gente chama, que foram a Antístenes, acho que é assim que pode pronunciar, Antístenes. A gente tem o Diógenes foi um dos mais conhecidos. Temos Cráter de Tebas, temos Hipárquia de Maroneia, que é inclusive uma mulher. Veja, nós temos aqui, deixa me ver, no material, é importante vocês recorrer no material impresso, eu digo esse, onde tem uma nota de rodapé, onde eu explico um pouquinho sobre cada um deles. Então, por exemplo, Diógenes, é, ele tão desprendido das questões materiais que uma vez ele estava tomando sol e o rei, o imperador, chegou na frente dele, e ele vivia como um mendigo, porque exatamente o conceito de cinismo, cínico era cão, estava ligado a cão, lá no grego antigo. Então, o cinismo era viver como cão, vivia nas ruas, não se preocupava com bem materiais, não se preocupava com ordens, não se preocupava com horário, essas coisas. E aí estava lá Diógenes, tomando seu sol da manhã, e o rei chega, ele era muito sabido, né? Claro, ele era um filósofo, e aí Diógenes estava lá tomando seu sol, e aparece o imperador e perguntou para ele, o que é que você quer que eu faça por você, para lhe ajudar, né? Tá, e o Diógenes disse, olha, eu só quero que você saia da frente, porque você está tapando o sol sobre mim. Então veja a arrogância, né? Sim, a arrogância não, a busca da felicidade dele está ali em receber o sol, e não em receber materiais do rei, por exemplo.
Então, o cinismo é uma corrente, né, de, de filósofos, de pensadores que acreditam que a felicidade não depende de bens materiais, de status, de convenções sociais, não, né, mas está exatamente na autossuficiência do indivíduo e na liberdade que cada um tem. Por isso, Diógenes, né, teve esse comportamento com o rei, o imperador, tá? Então, esse é o cinismo. Aí, por último, a gente tem o ceticismo. O ceticismo é mais tranquilo para a gente entender porque exatamente é fundado por Pirro de Elis. O ceticismo argumenta, o ceticismo ele argumenta que o ser humano não pode alcançar certeza sobre o conhecimento. Então, o ceticismo é exatamente de cético. Então, aí, os céticos defendiam a suspensão do juízo como meio de alcançar a tranquilidade interior. Para os céticos, os pensadores do ceticismo, todas as opiniões deveriam ser questionadas e nenhuma verdade poderia ser considerada absoluta, né? Ou seja, não tem verdade absoluta. Todas as verdades podem ser suspeita, podem ser colocadas em suspensão, né? Então, os céticos defendiam a suspensão do juízo final. Eles não acreditavam que haveria um conhecimento puro. Não, para a gente viver feliz, para a gente viver tranquilo, para ter a tranquilidade interior, eles não acreditavam nessa possibilidade de um juízo, né? Então, para ser feliz, para eles, era não acreditar no conhecimento verdadeiro que julga, né, que estabelece padrões e tal. Então, veja, um filósofo desse período, Sisto Epírico, foi um dos principais pensadores dessa tradição, de entender que a, a tranquilidade é, alcançar a tranquilidade interior é se aproximar da felicidade, né? Então, esses são os, é, os filósofos do período helenístico. Bem, ah, vamos lá. Os filósofos cínicos foram grandes críticos da sociedade de sua época, rejeitando convenções e buscando uma existência baseada na simplicidade e na autenticidade. Suas ideias influenciaram diversas correntes filosóficas posteriores. Esse período helenístico acaba não sendo muito visualizado pela filosofia, mas conseguiu influenciar nos pensadores posteriores, né? Então, as ideias do helenismo, sobretudo nessa questão da busca da felicidade, elas influenciaram correntes filosóficas importantíssimas posteriores, como o estoicismo. O estoicismo aconteceu, né? Ali o estoicismo traz esse fundamento para um novo jeito de pensar. E o anarquismo, aqui a gente não falou no anarquismo, mas ele está ligado, a gente não chama na filosofia de anarquismo, mas é a ideia ali do cinismo, de viver fora dos padrões da sociedade, de viver fora dos status, de não obedecer às ordens do Estado e tal. É a ideia ali do cinismo, tá? O estoicismo e o anarquismo e continuam a ser discutidas até hoje como um contraponto às estruturas sociais e do próprio comunismo, né? Então, são filosofias, são modos de pensar que aconteceu ali entre o século IV antes de Cristo e o século I depois de Cristo, ali no período de transição, né, em busca da felicidade. Aí a gente chega no momento finalzinho ali da antiguidade, que está ligada ali ao helenístico, mas já é a transição mesmo da antiguidade o, para o período de Cristo, né? Para o período
é medieval. Então, a gente chama de a filosofia greco-romana, o paganismo e a penetração do cristianismo. Bem, a transição entre a filosofia greco-romana e o cristianismo, que é o período medieval que nós vamos estudar no próximo encontro, foi um dos momentos mais marcantes da história do pensamento ocidental, não só da filosofia, mas do modo de pensar de modo geral. Durante séculos, o mundo grego-romano foi dominado por uma filosofia pagã, considerada pagã pela Igreja, né? Baseada na razão. Ou seja, essa filosofia baseada na razão, ela foi considerada uma filosofia pagã porque ela não tinha princípios divinos. Isso vai acontecer depois. Então, essa filosofia pagã, né, baseada na razão, na busca da virtude, e na ordem natural dos cosmos, como a gente já viu, desde os primeiros filósofos até aqui, né? No entanto, com a ascensão do cristianismo, essa tradição sofreu transformações significativas, dando origem a novas formas de pensamento que influenciaram profundamente a civilização ocidental. Ou seja, toda filosofia produzida até aqui vai sofrer transformações. Os filósofos pré-socráticos, os filósofos socráticos, os filósofos helenísticos, aqui que eu acabei de explicar, toda essa filosofia vai passar por transformações, porque exatamente vai surgir, né, vai cumprir uma profecia de um povo, os judeus, que é o nascimento de Cristo. E aí toda a história muda, né? O modo de pensar vai mudar a partir da ascensão do cristianismo. Então, toda essa tradição do pensamento racional vai ser considerado um pensamento pagão, né? E que não se vincula às coisas de Deus e vai ser questionado. Serão questionados esses conhecimentos. Então, vai mudar bastante o modo de pensar. Então, a filosofia greco-romana se desenvolveu a partir das reflexões dos filósofos gregos, os que vêm, né, se desenvolve a partir dos filósofos gregos, sendo posteriormente assimilada e adaptada pelos romanos. Então, não dá para negar todo o conhecimento produzido, até porque quem produziu o conhecimento foram os filósofos. Então, é, Roma, agora, o poder está com Roma, não está mais com a Grécia. Então, Roma parte desse conhecimento, né, inclusive manipula esse conhecimento a seu favor, e aí as últimas correntes filosóficas da antiguidade estavam integradas já à religiosidade pagã que consistia em um culto a múltiplas divindades e em práticas rituais voltadas para a harmonia com os deuses, né? A gente sempre viu ali que a filosofia nasce como uma forma de romper com os mitos gregos, mas hora ou outra isso reaparece, né? Então, no entanto, esse modelo começou a ser desafiado com a penetração e disseminação do cristianismo. Ou seja, todo esse jeito de pensar da antiguidade, dos pré-socrático até agora, serão questionados por um novo conhecimento que surge, que é o conhecimento baseado nas escrituras, baseado no cristianismo, baseado em Deus, né? Então, o cristianismo surgiu, é, deixa eu ver aqui das minhas anotações. O cristianismo surgiu na província romana da Judéia, no século I, claro, como uma pequena seita, sim, como uma pequena seita, é, dentro do judaísmo. No entanto, ao longo dos séculos, expandiu por todo o Império Romano, ganhando muita força, muitos adeptos. E essa expansão do cristianismo foi marcada por confrontos filosóficos, culturais, né, com o pensamento greco-romano, com essa mistura aí da Grécia com Roma. Então, o cristianismo rompe com a tradição do pensamento racional e propõe um novo jeito de pensar, né? Que aí a gente vai estudar no próximo período filosófico. Bem, para fechar, é,
Os cristãos, eles rejeitavam o politeísmo. Ou seja, o politeísmo é a crença em vários deuses. Poli são vários, teísmo de Deus. Os cristãos, eles rejeitavam o politeísmo e afirmavam a existência de um único Deus, o que colocava em oposição às tradições pagãs, porque os filósofos antigos, o modo de pensar antigo, trazia vários deuses, várias formas, né, de se conectar com a espiritualidade. Mas aí vem os cristãos, a partir de Cristo, do nascimento de Cristo e toda essa história que a gente sabe, e propõe a, a crença em apenas um Deus. E, além disso, eles criticavam aspectos fundamentais da filosofia greco-romana, como a ideia de que a razão humana poderia, por si só, levar à verdade. Então, os cristãos, né, que agora começa a disseminar um modo de pensamento ligado a Deus, e eles criticavam essa ideia de que o conhecimento racional, por si só, leva à verdade. Esse conhecimento foi considerado um conhecimento herege, foi considerado um conhecimento pagão. Então, para os cristãos, a fé e a revelação divina era o caminho para o conhecimento supremo. Ou seja, eles propõem que não há conhecimento verdadeiro apenas partindo da razão humana, que há necessidade, né, que o caminho para um conhecimento supremo e verdadeiro vem da fé, não da razão. Aí começa, esse debate sobre fé e razão ao longo da história até nos dias de hoje, tá? Então, para fechar, os filósofos cristãos, como Justino, Martir, Justino Martir, Clemente de Alexandre, e Orígenes, eles buscaram conciliar a fé cristã com a filosofia grega, né? Teve aí, a gente vai ver alguns filósofos que tentaram conciliar a fé e a razão, né? A fé cristã com a filosofia grega, utilizando conceitos do platonismo, foram buscar em Platão, e do estoicismo, né, para defender o cristianismo como uma verdadeira filosofia, né? A ideia aí não era defender a filosofia grega como verdadeira, mas era defender o cristianismo como filosofia verdadeira. Bem, no século IV, com a convenção do imperador Constantino, é, e do Édipo de Milão, que concedia liberdade religiosa aos cristãos, o cristianismo começou a se consolidar como a religião dominante no império. Ou seja, Constantino, inclusive, que foi batizado, convertido no cristianismo, estabelece como religião oficial o cristianismo. A partir daí, o cristianismo ganha essa proporção que a gente conhece hoje. Né? Todos nós somos, em maior ou menor intensidade, influenciados pelo cristianismo. Então, nasce aí um novo momento histórico, um novo jeito de pensar que é o que a gente vai chamar de filosofia medieval, tá? E aí a gente vai tratar disso. Pois bem, a transição da filosofia greco-romana e do paganismo para o cristianismo marcou uma profunda transformação na cultura ocidental, no jeito de viver. Enquanto que a filosofia clássica, né, valorizava a razão e a ordem natural, o cristianismo trouxe para a centralidade do debate, do pensamento, né, centralidade da fé e da revelação divina. Então veja que há contradições, né? Então essa difusão do pensamento resultou na filosofia medieval, que nós iremos tratar, que combinou elementos tanto da tradição grega, né, com a tradição cristã, moldando o pensamento ocidental por vários séculos. E a gente recebe isso, né, ainda hoje. Então, aí a gente tem a mistura, né, ou essa tentativa de misturar, de um lado, a razão pensada
né, pelos filósofos anteriores. De outro lado, a fé, agora proposta pelos novos pensadores, que nasce a partir do cristianismo, certo? Então, essa é a proposição do conteúdo, tá? Vocês vejam o material e, é, e se preparem, né, para a gente fazer os próximos debates. Ok? Era isso por agora.